Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 9 de março, e você acompanha agora notícias aqui do Senado. Hoje as atividades começam daqui a pouco com a primeira comissão do dia. Vamos ver aqui então a pauta dessas comissões. Bem, a primeira comissão é a Comissão de Meio Ambiente, que se reúne a partir das 8h30 da manhã para votar requerimentos e debater com especialistas o aumento de desmatamento e queimadas nos ecossistemas do Brasil. E às 10h30 da manhã, Comissão de Constituição e Justiça, que pode votar hoje 7 itens. Um deles é o projeto que regulamenta o porte de arma de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores. Bom, agora nós vamos conferir a pauta da sessão plenária de hoje, marcada para as 4 da tarde. Projetos que tentam combater a alta no preço dos combustíveis podem ser votados pelos senadores. Vamos ver então com mais detalhes aqui. Então, às 4 da tarde, o primeiro item determina a alíquota unificada e um valor fixo para o ICMS sobre combustíveis em todo o país. O segundo projeto na pauta cria o Fundo de Estabilização dos Preços de Combustíveis. Também pode ser votado, vamos ver aqui, também pode ser votada a criação do Sistema Nacional de Educação e ainda a criação da Loteria do Turismo para financiar o Fundo Nacional de Saúde e também a Embratur. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projetos da pauta feminina em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Entre as propostas analisadas, a que altera o Código Penal para aumentar a pena em crimes contra a honra de mulheres. Os senadores aprovaram a alteração no Código Penal que aumenta as penas e crimes contra a honra cometidos contra mulheres pela condição do sexo feminino. São os crimes de calúnia, difamação e injúria. O aumento de pena já é previsto para crimes violentos, como homicídio e lesão corporal. O presente projeto de lei é extremamente pertinente, uma vez que reconhece que as mulheres sofrem violação à sua honra motivada pelo fato de serem do sexo feminino e que, em razão disso, há necessidade de tipificação específica para essa forma de violência. A Lei dos Direitos da Mãe Solo, também aprovada nesta terça-feira, dá prioridade de atendimento em políticas econômicas e sociais às mães que cuidam de seus filhos sozinhas. Hoje, elas são 11 milhões no Brasil. Entre as medidas previstas estão assistência social, aumento da taxa de participação feminina no mercado de trabalho, prioridade de vagas em creches e em programas habitacionais ou de regularização fundiária. As beneficiárias devem ter renda inferior a 2 salários mínimos e dependentes com idade até 18 anos. O PL 3.717 de 2021 revela-se digno de aprovação. A matéria vem satisfazer o objetivo constitucional de erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir a igualdade. Essas são as diretrizes constitucionais que norteiam o PL em apreço. Mais ainda, o projeto vem ao amparo das 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas, estão expostas a diversas vulnerabilidades e são obrigadas a se dividirem entre os afazeres domésticos, os cuidados com os filhos e o provimento do lar. Que aprovada esta lei, que terá vigência por 20 anos, ou até a taxa de pobreza em domicílios formados por famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, sejam reduzidas a 20%. Hoje essa taxa é de 39,6%. No caso das famílias chefiadas por mulheres brancas, e 63% no caso de famílias comandadas por mulheres negras. Apoiar a mãe solo em situação de vulnerabilidade significa também apoiar milhões de crianças que vivem abaixo da linha de pobreza, garantindo-lhes melhor alimentação, mais cuidados e um futuro mais digno. Os senadores também aprovaram proposta que modifica a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Antes, a taxa era trimestral e agora será anual. Passo a pagar, por exemplo, 530 por ano, uma redução de quase 80%. Esse perfil de contribuinte abre oportunidades de trabalho a partir desse movimento de poupadores, pessoas físicas, diversificando suas aplicações,
para além dos grandes bancos de varejo tradicionais do sistema financeiro nacional. Ademais, esses novos valores vão abrir oportunidade para novos agentes entrarem no mercado e vai aumentar a competitividade no mercado financeiro. Outros 5 projetos da pauta feminina foram aprovados, entre eles o que altera a Lei Maria da Penha para garantir à mulher idosa vítima de violência prioridade no atendimento policial e o que tipifica o crime de violência institucional. Logo no início da sessão do Senado de ontem, o presidente Rodrigo Pacheco parabenizou as mulheres pela data. Ele destacou os avanços da pauta feminina na casa e fez um balanço dos projetos aprovados relacionados ao tema. O Senado Federal, no ano passado, deu um passo importante no sentido de ampliar a participação feminina no Poder Legislativo por meio da aprovação do projeto de resolução número 6 de 2021, que criou a bancada feminina no Senado da República. Tenho certeza de que o Parlamento somente tem a ganhar ao ampliar a representatividade feminina nas casas legislativas. Merece destaque o trabalho desenvolvido pelas Procuradorias da Mulher, lideradas no Senado Federal pela senadora Leila Barros e na Câmara dos Deputados pela deputada Tereza Nelma. O resultado disso é visível em números. Ano passado, o levantamento da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal apontou que foram aprovados, só no Senado Federal, 34 projetos da pauta feminina. Um recorde. Desses 34 projetos, 11 já se tornaram norma jurídica. 2 aguardam sanção ou veto. Destaco no âmbito do direito à saúde o projeto que permite a oferta gratuita de absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A questão dos absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade social, projeto vetado, está incluído na pauta da sessão do Congresso Nacional da próxima quinta-feira, nesta semana, por reivindicação da bancada feminina, em especial da líder da bancada, senadora Elisiane Gama. Na seara da política, cito o projeto destinado a combater a violência política contra a mulher. E no campo do direito penal, rememoro a criação de novas medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência, a tipificação dos crimes de stalking e a instituição do programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Há dezenas de projetos que tratam de matérias do interesse das mulheres, tramitando nas 2 casas legislativas federais. Penso que devemos buscar examiná-los com a urgência e a prioridade que requerem. Esta presidência renova o compromisso outrora assumido da defesa sempre firme, assídua e muito forte da pauta de interesse da bancada feminina no Senado Federal, para bem das mulheres do Brasil, mas para bem, sobretudo, do nosso país, que haverá de valorizar sempre as mulheres. O Dia Internacional da Mulher foi comemorado com uma sessão solene do Congresso Nacional no plenário do Senado. As guerreiras de sempre lembraram das ucranianas e da devastação na nação europeia. As mulheres ucranianas neste momento representam, não há dúvida nenhuma, as mulheres do Brasil, portanto representam também a todas nós as esperanças de todo mundo. Infelizmente, esperanças doloridas pela dor, pelo sofrimento que elas, infelizmente, hoje estão passando. Não faltou protesto, nem indignação com a fala do deputado estadual paulista Arthur Duval contra as mulheres da Ucrânia, nem referências aos 90 anos da conquista do voto feminino, a falta de prioridade da mulher no orçamento da União e ao pedido de urgência dirigido ao presidente da República para que ele encaminhe ao Congresso a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, OIT, de combate à discriminação e ao assédio no mercado de trabalho. Não faltaram guerreiras de outras frentes que não a parlamentar. E o que é feminismo? É muito importante a gente entender isso. Feminista é a igualdade entre homem e mulher.
Eu duvido que qualquer senador, homem, que qualquer pessoa que vai ter uma filha neta não concorda que tenha que ter uma igualdade entre homem e mulher. Uma igualdade de salário, uma igualdade de ideias, porque essa soma do feminino e do masculino que faz a diferença. 60,6% de todos os estupros são contra meninas menores de 13 anos de idade. Por que é que nós não pensamos em meninas? Tem vários negócios sociais. Todos os negócios são autossustentáveis. Então, Costurando Sonhos, ele capacita mulheres em corte e costura e a partir da capacitação, assim que elas terminam a capacitação, a gente ajuda a inseri-las no mercado de trabalho ou a partir de suas casas elas começam a produzir e ter renda. Como também não faltou clareza, convicção, solidariedade. Não precisamos sair do Brasil para saber que as mulheres, simplesmente por serem mulheres, precisam passar a vida se explicando. Como se necessitassem a chancela ou justificativa para determinar o destino do seu corpo ou do coração, se pudessem trabalhar ou ter tesão. E emoção, quando foi lido o texto de um jornalista que contou o que ouviu de meninas num campo de refugiados. Entendi toda a minha ignorância quando fui perguntar para um grupo de crianças do que elas tinham mais medo. Achei que a resposta seria das bombas, mas era do escudo do campo de refugiados. Quando pedi para saber o motivo, uma delas sussurrou: não podemos nem ir ao banheiro pela noite. Um homem pode fazer coisas ruins com o nosso corpo. Desculpa. A líder da bancada feminina, a senadora Elisiane Gama, disse depois da sessão do Congresso que a pauta em defesa das mulheres continua como prioridade durante todo o mês de março. Na sessão que nós tivemos agora há pouco, que foi uma sessão solene, que tivemos inclusive uma transmissão pelos canais do Senado Federal, nós conseguimos aí demarcar, inclusive saindo com ideias importantes que poderão ser apresentados em projetos de lei ao longo de todo o mês de março, porque além desta semana nós teremos aí as próximas semanas onde a agenda da mulher será prioritária. Nós levantamos vários projetos de lei que foram apresentados pelas senadoras, alguns inclusive que vêm da Câmara dos Deputados para cá, e compilado, na verdade, todos eles, nós teremos uma pauta aí importante durante todo o mês de março aqui no Senado Federal. E no dia dedicado às mulheres, o Congresso Nacional ganhou uma iluminação especial que vai permanecer durante todo o mês de março. Ao som da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, composta especialmente para essa apresentação apenas por mulheres, as cúpulas da Câmara e do Senado ganharam uma iluminação lilás em homenagem às mulheres. A celebração faz parte da campanha Março Mulher, que é realizada anualmente em homenagem ao mês e Dia Internacional das Mulheres. A campanha deste ano celebra os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Representantes do Senado e da Câmara dos Deputados participaram da homenagem. Esse é um dia apenas que a gente precisa tornar como um marco regulatório para que nós possamos a cada dia mais alcançar uma meta que todos nós temos e buscamos todos os dias, que é a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. E o ato que nós estamos hoje aqui, gente, acompanhando, que é exatamente, não é, o acendimento ou ligar as luzes aqui do Congresso Nacional, é sobretudo pôr luz, acender as luzes em cima de um cenário sombrio da subrepresentação feminina, de um cenário sombrio em relação à violência contra as mulheres. É inadmissível hoje termos 4.000 mulheres sendo assassinadas por ano no Brasil. É inadmissível hoje termos uma mulher sendo estuprada a cada cerca de meia hora no Brasil. Hoje, nesse ato, que é um ato simbólico, que, aliás, já se arrasta há vários anos e décadas, é, sem sombra de dúvidas, um momento importante para refletir. Apesar dessa comemoração, ainda temos muitas desigualdades para combater. O acesso às urnas e o pleno direito de voto para nós mulheres não são suficientes. O maior desafio dos dias atuais é sermos votadas e termos condições igualitárias
para pleitear os cargos de poder. É um dia marcado por lutas, porque ainda estamos longe de ter o país que nós escolhemos e que nós queremos para os nossos meninos e meninas. Um país onde a mulher não morra pelo simples fato de ser mulher, não receba um salário desigual pelo simples fato de ser mulher, não seja estuprada e não seja violentada nos seus direitos e garantias. A pauta feminina foi tema também da participação do presidente do Senado no 10º Congresso Mineiro de Vereadores, em Belo Horizonte, ontem. Ele ainda lamentou a guerra na Ucrânia e apontou a defesa do federalismo e da República como responsabilidades dos políticos em todo o país. Um Brasil que, infelizmente, ainda faz padecer os direitos das mulheres, é uma absoluta obrigação nossa, agentes públicos, de cuidarmos de todos esses direitos. Os direitos políticos, os direitos institucionais, os direitos pessoais. Não é tolerável uma mulher sofrer qualquer tipo de violência, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito, por vezes em função até do exercício do seu trabalho. E o Senado da República tem cuidado disso com uma maneira muito acentuada e muito forte. Uma guerra absolutamente inusitada, descabida, imprópria, inoportuna, se é que se pode falar de oportunidade em termos de guerra, mas, de fato, no momento em que o mundo busca sair da sua maior crise global humanitária, que foi a pandemia do coronavírus, que vitimou no Brasil, só no Brasil, mais de 650 mil irmãos e irmãs brasileiros, não é possível que um ser humano ou seres humanos pensem em fazer guerra por dinheiro nesse momento da vida mundial. Nós temos que defender a Federação Brasileira. E defender a Federação Brasileira, dividida entre União, Distrito Federal, Estados e municípios, é defender os municípios brasileiros. E aí é um papel muito importante de vocês na defesa dos municípios onde acontecem as políticas públicas. A defesa nossa no Congresso Nacional é mais ampla na defesa da reorganização constitucional para valorizar os municípios, que é o que tem sido feito pela pela Confederação, pela nossa bancada federal em Brasília. Mas, de fato, a defesa do federalismo e a defesa da República. A República e todos os seus fundamentos, que é o fundamento de cidadania, de dignidade da pessoa humana, de soberania, de pluralismo político, de livre iniciativa. O Senado assinou nesta terça-feira um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para o projeto Mais Mulheres no Poder. A iniciativa prevê que servidores do Senado atuem como voluntários em ações de capacitação do Ministério. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, participou da solenidade de assinatura do acordo. A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o presidente da Petrobras, Joaquim da Silva Luna, sobre a distribuição de dividendos aos acionistas da empresa. O requerimento de convite foi aprovado nesta terça-feira. O importante realmente é a vinda do presidente da Petrobras para nos explicar como é que funciona a lógica de distribuir mais de 90% dos dividendos bastante significativos da Petrobras aos acionistas, em detrimento de reinvestimentos, e também explicar um pouco a taxa do EBITDA, né, de retorno da empresa Petrobras, que está muito acima das congêneres empresas de petróleo, majors e estatais, mas principalmente majors internacionais no setor nesta época. Então a gente quer entender melhor essa lógica. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos se manifestaram sobre a guerra na Ucrânia. Houve um debate sobre o tema na reunião desta terça-feira. Em pleno século XXI, nós estamos assistindo na Europa uma guerra sem nenhum propósito. Uma guerra que só representa um jogo de ganância, de poder, de estabelecer uma correlação de força pela força, estabelecendo grandes prejuízos humanitários, cenas lamentáveis. Assisto a televisão, vejo o noticiário e não acredito o que estou vendo. Eu pensei que as cenas que nós estamos vendo na Ucrânia hoje, eu só veria em filmes. Filmes de Hollywood, filmes documentários da Segunda, da Primeira Guerra Mundial, e que bombardeios a cidades inteiras, com fuga em massa
das populações das cidades, crianças, mulheres morrendo sob forte bombardeio, tiroteio, eu não assistiria na minha vida. Aquilo era coisa do passado e que eu não diria do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista da forma, se assemelha muito ao que o Hitler fez na Segunda Guerra. Para adotar Gereissati, lembrando aqui o Rei Lear, Shakespeare, com a frase clássica, os loucos guiam os cegos. É o que está acontecendo no mundo hoje. Um louco guiando aquele cego de raiva, de ódio, para matar, para destruir. Isso é o que está acontecendo hoje. Lá atrás, no século XVI, foi escrito isso e hoje é uma grande realidade. No momento em que a gente deveria avançar no processo civilizatório, a gente tem demonstrações claras de retrocessos no processo civilizatório. E quero aqui também dizer que Vossa Excelência, senador Otto, ao fazer essa citação, coloca muito bem as bases da causa deste conflito